Karen balançou a espada com uma força brutal, e o impacto violento do golpe o lançou vários metros para trás antes que ele pudesse sequer se firmar direito. O golpe foi tão poderoso que Karuna foi arremessado como se um furacão tivesse batido nele em cheio, com seu corpo sendo lançado indefeso pelo ar. Kang Seol, com a voz tremendo apesar de si mesmo, chamou pelo nome do seu Knight. Ele já não conseguia mais entender o que exatamente estava acontecendo, e o jeito como tudo estava saindo do controle tornava a cena ainda mais perturbadora. Enquanto isso, Karen, com o rosto distorcido pela fúria e pela dor antiga, continuava repetindo as mesmas acusações sem parar. Ela exigia uma resposta, queria saber por que ele não tinha voltado, por que tinha quebrado a promessa e por que a deixou esperando sozinha. Cada palavra que ela lançava contra ele estava encharcada de dor e desespero. Cada som parecia rasgar o próprio campo de batalha, ao mesmo tempo, cortar ainda mais fundo o próprio coração dela. Então, de repente, de algum lugar atrás de Kang Seol, veio um rosnado baixo, pesado e abafado, como a aproximação sombria de alguma criatura gigantesca surgindo da escuridão. O jovem se virou na mesma hora, só para perceber que a origem do som não era uma fera, mas sim Galifa. Abrindo os braços, o Bishop envolveu toda a área em correntes densas e violentas de magia que se espalharam como uma tempestade viva. O ar ao redor deles brilhava e estalava sob a pressão do excesso de energia. Com uma arrogância fria, o mago declarou que, mesmo sendo um desperdício de poder, estava perfeitamente disposto a despedaçar o oponente e costurá-lo de volta só para demonstrar a diferença de força entre eles. No segundo seguinte, ele liberou um vórtice monstruoso de magia, denso e violento, saturado de raiva e ódio. Enquanto aquilo rugia para frente, ele declarou que o monstro diante deles finalmente receberia a punição merecida. Galifa gritou que não importava o quão forte Karen fosse, ela ainda era apenas uma necrotile sem mestre. Para ele, isso significava que ela não passava de um cadáver destinado a apodrecer e desaparecer. Karen respondeu primeiro não com palavras, mas com uma explosão cegante de chamas. Ativando sua habilidade de orgulho, ela se envolveu em uma barreira brilhante de luz e fogo, uma casca protetora que a fazia parecer quase intocável, praticamente imune à magia comum. Ela se movia com uma velocidade assustadora, desviando rapidamente de ataque após ataque. Seu corpo parecia deslizar de forma antinatural pelo ar enquanto passava pelas rajadas de magia que rasgavam o espaço ao redor dela. Galifa declarou que os mortos não podiam escapar da energia do ódio e que, no fim, desmoronariam sob sua magia. Então, com uma dureza final, acrescentou que era hora de acabar com esse espetáculo e destruir Lord Kindrick de uma vez por todas. Kang Seol endireitou a postura e encarou o mago diretamente nos olhos. Seu olhar era severo, firme e destemido, sem deixar escapar nada da tensão fervendo logo abaixo da superfície. Então sua atenção se voltou para Koopa, que ainda continuava lutando sem recuar, se recusando a ceder mesmo com o cansaço e a dor claramente pesando em cada movimento. Karen, respirando com dificuldade como se cada fôlego queimasse seus pulmões, virou a cabeça na direção do irmão. Sua voz cortou o caos da batalha quando ela disse que Karuna, assim como antes, ainda era incapaz de assumir responsabilidade pelo que tinha feito. Depois de dizer isso, ela baixou os olhos, e uma amargura profunda tomou sua voz. Para ela, aquele homem tinha quebrado sua promessa, abandonado o império e deixado tudo para trás ruir em destruição. Karuna implorou desesperadamente para que ela o escutasse. Ele disse que o imperador estava morto havia muito tempo, que o próprio império já tinha sido destruído e que o mundo tinha mudado além de qualquer reconhecimento. Eles não podiam continuar vivendo para sempre dentro das cinzas do passado. Ele implorou de novo e de novo para que ela acordasse, dizendo que tudo aquilo já tinha acabado há muito tempo e que continuar presa àquele mundo morto só ia continuar destruindo ela. Mas Karen, com os olhos cheios de lágrimas mesmo enquanto as chamas rugiam ao seu redor, respondeu que, mesmo que ela própria tivesse morrido, o império ainda continuava vivo dentro dela. Ali, entre aquelas ruínas, ela seguiria defendendo aquilo até o fim. Kang Seol de repente sentiu uma mistura estranha de calor e frio ao mesmo tempo. O ar ao redor dele parecia derreter sob a intensidade das chamas, mas ainda assim um arrepio gelado desceu por sua espinha e se alojou fundo nos ossos. Com uma voz inquietantemente calma, quase gelada,
Karen disse que o Império ainda estava vivo dentro do coração dela, e que jamais permitiria que alguém apagasse isso, não importava o que surgisse em seu caminho. Naquele momento, uma luz vermelha como sangue se acendeu ao redor da garota, sombria e ameaçadora. Ela ativou um efeito especial capaz de refletir o dano que tinha recebido e devolvê-lo com ainda mais força, transformando cada ferida sofrida em uma nova ameaça. Galifa recuou em choque aberto ao sentir sua magia literalmente se espalhando pelo ar ao redor dele. Feitiços que antes eram afiados, poderosos e perfeitamente controlados agora estavam se desfazendo em nada bem diante de seus olhos, como se o próprio campo de batalha tivesse rejeitado seu poder. Naquele exato momento, Kang Seol sentiu o sistema emitir um aviso, e uma notificação brilhante piscou diante de sua visão com uma urgência súbita e arrebatadora. O Wolf Warning foi ativado. A condição central do teste mudou. De Bourneon agora tinha se transformado em Soldering Imbers, o que significava que as regras da batalha tinham sido completamente reescritas. O perigo tinha escalado, o risco agora era muito maior, e já não existia mais caminho de volta. Agora o objetivo do jovem herói tinha ficado brutalmente simples. Ele precisava aguentar tudo e sobreviver até Karen chegar à sua morte final, o momento em que o poder da maldição finalmente se consumiria sozinho. Kang Seol cerrou os punhos em desespero crescente. Absolutamente nada tinha saído como planejado. Karen tinha voltado ao seu estado original, e o poder saindo dela agora estava além de qualquer coisa que ele já tivesse visto antes. Quando ela estava inconsciente, era impossível julgar direito a verdadeira extensão do seu potencial. Mas agora já não restava dúvida nenhuma. Kang Seol entendeu claramente que estava diante de um ser cujo nível já não podia mais ser medido por padrões normais. Galifa, mal conseguindo continuar de pé, percebeu com amarga clareza que já não podia mais contar com a própria magia para resolver aquela batalha. Forçando o resto das suas forças, ele se virou para Kang Seol e disse, com uma voz rouca e desgastada, que só existia uma única saída possível para aquele desastre. Na mente dele, a resposta era absoluta e impiedosa. A única forma de acabar com aquele caos era destruir todos no campo, sem deixar para trás nem os vivos nem os mortos. Movido completamente pelo desespero, Galifa ativou uma habilidade especial conhecida como Night of the Dead, abandonando toda a contenção numa aposta final e imprudente. Ele queimou o que restava da própria força vital e, em troca, legiões de cadáveres reanimados se ergueram para lutar sob seu comando, avançando como uma maré sombria de morte. Com um brilho selvagem e instável nos olhos, o Bishop ordenou que seu exército de mortos-vivos avançasse e massacrasse qualquer um tolo bastante para ficar em seu caminho. Depois disso, ele soltou uma risada trêmula e nervosa, e debochou dizendo que Kang Seol não passava de um garoto idiota, alguém que nem conhecia as regras da organização a qual dizia pertencer. Galifa então acrescentou, com um sorriso cruel e malicioso, que muito em breve o próprio Kang Seol se juntaria àquele exército dos mortos, e quando isso acontecesse, eles o despedaçariam sem hesitar. Mesmo quando os mortos-vivos avançaram direto contra ele, prontos para desferir o que deveria ser um golpe fatal, Kang Seol não vacilou nem por um segundo. Seu rosto continuou completamente calmo. Então, sem qualquer aviso, jamais Detiran entrou na batalha. A figura enorme em armadura de pedra se moveu como uma montanha ganhando vida ao ativar o efeito especial de seus Mountain Fists. O Troll soltou uma risada vazia e comentou que aquelas criaturas mortas explodiam no instante em que os vivos tocavam nelas. Mas, por ser ele próprio um ser sombrio, era quase totalmente imune às maldições agarradas àqueles corpos. Depois de dizer isso, ele começou a arremessar os cadáveres reanimados para todos os lados com uma força brutal, jogando eles para longe como se não passassem de brinquedos baratos espalhados pelo campo. O Bishop ficou completamente desnorteado, porque mais uma vez aquele garoto tinha tirado do nada outro aliado monstruoso. Entrando em pânico, ele gritou para os mortos voltarem e protegerem seu mestre. Mas já era tarde demais. O ataque furioso de Jamad tinha espalhado todos eles e destruído o que restava da sua proteção. Agora tomado pelo medo, Galifa implorou para que o monstro não chegasse mais perto, ordenando com voz trêmula que ele parasse ao menos a um passo de distância. Mas jamais Detiran permaneceu impassível. Sem o menor traço de misericórdia, ele ergueu lentamente o pé e,
pouco antes de esmagá-lo com força devastadora, desejou friamente a Galifa sonhos doces e eternos. O chão tremeu violentamente sob eles. No segundo seguinte, o inimigo estava acabado. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou uma nova conquista e um novo título, como se estivesse registrando calmamente o fim daquela cena brutal. Kang Seol soltou um suspiro baixo de alívio, pensando que ainda bem que não tinha usado o poder de jamais de Tiran antes. Sem aquele trunfo escondido, tudo muito provavelmente teria terminado em desastre total. Mas esse alívio durou só um instante. O verdadeiro perigo ainda estava bem na frente deles. Karen, consumida pela raiva e pela loucura, ainda continuava atacando Karuna sem parar e sem desacelerar nem um pouco. A janela de habilidade de Last Minute Return deixou a situação ainda pior. Ela mostrava que todo o dano causado nela tinha sido apenas adiado e só iria se manifestar depois, de uma vez só. Isso significava que conter Karen agora tinha se tornado praticamente impossível. Nenhum feitiço naquele campo conseguia suprimir sequer metade da força daquele efeito amaldiçoado, e a cada segundo o desfecho parecia mais desesperador. Kang Seol ficou parado no lugar, olhando para a mulher enlouquecida e percebendo com um peso no peito que não tinha chance real de derrotá-la naquele estado. Ele nem sabia se conseguiria aguentar até o efeito acabar, porque quase não restava tempo, e a batalha estava correndo rápido demais para o seu desfecho. Enquanto isso, Karuna se virou para a irmã e tentou gritar por cima da energia rugindo ao redor deles. Ele disse que, em meio a tudo aquilo, só tinha tentado cumprir a promessa que um dia fez para ela. Karen exigiu uma explicação, com a voz queimando de raiva, perguntando como ele teve coragem de abandonar o império pelo qual os dois lutaram juntos. Enquanto os segundos finais escorriam como areia numa ampulheta e o tempo restante quase desaparecia, a jovem de repente liberou o devastador Red Lotus Strike. Em desespero, o irmão respondeu ativando a técnica Full Moon. Luz e chamas explodiram pelo ar no momento em que seus poderes colidiram, criando um clarão cegante tão violento que até o chão sob eles tremeu com o impacto. Karuna cambaleou alguns passos para trás, respirando com dificuldade, e conseguia sentir o esforço queimando direto através dos músculos, como se o corpo inteiro estivesse sendo empurrado além do limite. Observando de lado, Kang Seol de repente percebeu que tinha entendido errado o que aconteceu. No começo, ele achou que Karuna tinha simplesmente sido jogado para trás pela força do choque. Mas a verdade era outra. O Moonlight Knight na verdade não tinha sofrido nenhum dano sério. Com a enorme diferença de poder entre os dois, Karen poderia facilmente ter arrancado a cabeça do irmão com um único golpe se realmente tivesse a intenção de matá-lo. Mas ela não fez isso. Sua espada parou a alguns passos de distância, ficando suspensa ali por um momento breve e frágil, como se sua vontade tivesse vacilado de repente. Ficou claro que uma luta feroz estava acontecendo dentro da jovem. Sua mente e seu coração puxavam em direções diferentes, e no fundo dela, a dúvida e uma pergunta dolorosa continuavam queimando. Será que o mundo que Karuna escolheu no lugar do Império realmente o transformou em alguém que ela já não conseguia mais reconhecer? Naquele momento, jamais Detiran entrou de repente no confronto, ativando seus punhos mágicos enquanto eles brilhavam com um esplendor denso, parecido com pedra. O Troll ergueu bem alto sua enorme pata acima da cabeça e a desceu num golpe esmagador cheio de fúria, com a força do impacto fazendo o próprio ar estremecer. Karen olhou para ele surpresa e admitiu que o poder dele era impressionante. Mesmo assim, ela não conseguia entender por que um gigante como ele tinha decidido interferir no que via como um duelo pessoal entre eles. Jamais Detiran mostrou os dentes e disse friamente para ela parar de se agarrar àquele pedaço de metal que chamava de Koopa, ou então ele mesmo seria forçado a lutar contra ela. A jovem estava prestes a responder, mas antes que as palavras saíssem completamente de seus lábios, o momento final finalmente chegou. O efeito de Last Minute Return finalmente foi ativado, e todo o dano que Karen tinha recebido antes voltou de uma vez, dobrado, rasgando seu corpo por dentro. Karuna correu até a irmã sem hesitar, e no último instante a segurou antes que ela caísse sem vida no chão. Ele olhou nos olhos apagados e enfraquecidos dela e viu que, embora a luz ali dentro estivesse quase se extinguindo, ainda restava um pequeno fragmento de quem ela já tinha sido. Com seu último suspiro, Karen pediu em voz baixa para o irmão contar sua história,
aquela que ela nunca teve a chance de ouvir enquanto ainda estava viva. Karuna respondeu com a voz trêmula que realmente tinha voltado para ela, exatamente como prometeu, e que, não importava o que tivesse acontecido, ele nunca tinha quebrado sua palavra nem uma única vez. Mal conseguindo respirar, Karen ainda encontrou forças para fazer uma última pergunta. Ela queria saber por que o irmão tinha se tornado uma Shadow, e o que poderia tê-lo levado a ligar seu destino à escuridão daquela forma. Karuna respondeu em voz baixa que tinha morrido, e que alguém havia selado seus poderes. Ele admitiu que, até agora, ainda não entendia completamente tudo o que tinha acontecido com ele. Tudo o que realmente lembrava era o frio e o silêncio que vieram depois do fim. Karen sussurrou que, um dia, ele esteve muito acima dela, mais brilhante e mais forte do que qualquer outra pessoa no mundo dela, e que aquilo partia seu coração, ver aquele Knight radiante reduzido àquilo, agora servindo sob um mestre estrangeiro em vez de permanecer de pé por conta própria. Com lágrimas se juntando em seus olhos, Karuna disse a ela que Jin sempre continuaria sendo seu imperador em seu coração. Mas o governante que ele servia agora não era um homem mau. Pelo contrário, era justamente por causa dele que os dois tinham conseguido se reencontrar. Karen fechou os olhos devagar por um breve momento e admitiu que, se esse novo mestre realmente tinha ajudado seu irmão, então devia existir alguma luz dentro dele afinal. Depois, com uma voz bem mais suave, pediu a Karuna que contasse sobre o mundo além do Império, sobre os lugares e maravilhas que ela nunca teria a chance de ver com os próprios olhos. O jovem Knight olhou para longe como se já conseguisse ver aquilo de novo, e começou falando sobre o mar, infinito e vivo, se estendendo muito além de onde os olhos podiam alcançar, respirando como o sussurro calmo do vento atravessando o mundo. Karen perguntou, num tom de leve incredulidade, se era mesmo verdade que o mar era como uma terra inteira feita só de água. Aquilo parecia estranho demais, bonito demais, quase como um conto de fadas, e ela suspeitou que o irmão talvez só estivesse tentando confortá-la em seus momentos finais. A garota sussurrou que ele continuava sendo o mesmo Knight que acreditava em milagres, não importava o quão cruel o mundo se tornasse, enquanto ela própria já tinha queimado corpo e alma havia muito tempo, até que só restasse algo monstruoso. Karuna não conseguiu mais suportar ouvir aquilo. Ele levantou a voz e implorou para que ela parasse de se chamar de monstro, porque não importava o que tivesse acontecido, para ele ela ainda era a única irmã que ele já tinha amado e a única que ele chamaria de família. Ele segurou com cuidado a mão gelada dela e prometeu que, um dia, os dois iriam juntos conhecer o mundo que ele estava descrevendo, lado a lado, não como sombras do passado, mas de novo como irmão e irmã. Mas Karen recusou em voz baixa, dizendo que esse Knight ainda era fraco demais para levá-la a qualquer lugar. E depois dessas últimas palavras, sua forma começou a desaparecer. Ao ouvir isso, a voz do Knight falhou enquanto ele implorava para a irmã não deixá-lo para trás de novo. A garota disse suavemente que, naquela época, naquela mesma floresta, tinha realmente desejado com todo o coração que o irmão a levasse com ele e não a deixasse ali sozinha. Um instante depois, Karen abaixou a cabeça e fechou os olhos para sempre. Karuna ficou paralisado onde estava, segurando o corpo sem vida dela nos braços enquanto as lágrimas escorriam sem controle por seu rosto. Assim terminou a Night of the Red Lotus. Ao mesmo tempo, o sistema registrou friamente o resultado, alvo eliminado, conquista especial obtida, título adquirido e permissão concedida para concluir a aventura. Mas, naquele momento, nenhuma dessas recompensas significava absolutamente nada. O Moonlight Knight ficou em silêncio, engolido por uma tristeza tão profunda e pesada que parecia arrancar todo o sentido do mundo ao redor dele. Kang Seol ficou ali por perto observando a chuva ficar mais forte, caindo pesado o bastante para afogar o campo de batalha e borrar tudo diante dos olhos. E pensou com amargura que a sorte que tinha guiado ele até ali agora parecia uma piada cruel do destino, porque ele não tinha encontrado nem Shao nem qualquer paz de verdade. Aquele ritual secreto quase tinha tirado sua vida, e agora o jovem já não tinha certeza se Karuna conseguiria sobreviver a uma ferida tão profunda, mesmo que ainda estivesse de pé naquele momento. Na mente do jovem herói, as palavras de Karen continuavam ecoando sem parar, principalmente a frase sobre o rei fraco que não podia levá-lo embora. Essas palavras ficaram cravadas em seus pensamentos como uma faca.
Por mais que tentasse seguir em frente, sua mente continuava arrastando ele de volta para o instante em que ela tinha dito aquilo. Kang Seol sentiu, com uma certeza silenciosa, que a partir daquele momento seu caminho tinha mudado. No meio de toda aquela dor e daquele caos, nasceu dentro dele uma determinação calma, mas inabalável, de ficar mais forte. Karuna se virou devagar para seu mestre, e em seu olhar exausto havia uma pergunta silenciosa, uma que não precisava de palavras para Kang Seol entender. Em resposta, o jovem herói não hesitou. Ele ativou imediatamente um efeito especial chamado Cloud Daygel, um poder que permitiria a ele usar habilidades aprimoradas por uma hora inteira. Então ele estendeu a mão em direção ao corpo sem vida de Karen e deu uma ordem feita para prendê-la ao seu serviço. O ar tremeu com uma magia instável e, por um momento, pareceu que a linha frágil entre vida e morte estava prestes a se romper de vez. Quase ninguém acreditaria que um feitiço desses pudesse funcionar numa situação como aquela. E nem o próprio Kang Seol conseguia dizer se o que estava fazendo devia ser chamado de esperança, desespero ou simples loucura. Durante longos 17 anos, ele lançou os dados do destino repetidas vezes, repetindo a mesma luta incontáveis vezes em busca do único caminho certo. Mas toda vez que achava que tinha encontrado esse caminho, o mundo da eternidade colocava uma nova provação diante dele. Ele sabia melhor do que ninguém que era impossível prever qual escolha acabaria sendo a certa. Mas também sabia outra coisa com a mesma clareza: se não continuasse tentando, então com certeza perderia tudo. Agora, só uma coisa importava para ele. Ele precisava terminar esse jogo e escapar desse mundo, mesmo que para isso tivesse que arriscar tudo o que ainda lhe restava. A energia mágica explodiu de repente e girou numa espiral violenta. O corpo de Karen começou a subir devagar no ar, envolvido por um brilho suave, como se sua alma de algum jeito tivesse encontrado o caminho de volta para esse mundo e respondido ao chamado. Naquele exato momento, o efeito Bunsus foi ativado. Fios de luz se estenderam entre Karen e Kang Seol, ligando suas vidas até parecer que ambas corriam como uma única corrente conectada. Karuna sentiu uma onda aguda de poder atravessá-lo, e a tensão causada por aquilo era insuportável, como se algo muito profundo dentro dele, parte da sua própria essência, estivesse sendo arrancado à força. Quando o ritual finalmente terminou, o sistema registrou uma nova conquista chamada bônus, embora aquilo parecesse mais um número frio do que uma recompensa. Ao mesmo tempo, Kang Seol recebeu o título de criminal. A energia instável ligada a Karen enfim começou a se acalmar. Sua condição foi completamente restaurada, seu corpo ficou totalmente curado, e agora ela podia aceitar o convite de Kang Seol para entrar em um novo mundo. Karuna explicou a ela que Monter já não existia mais e que todos que ela conhecia tinham partido. Até ele e a própria Karen já tinham atravessado a fronteira da morte à sua própria maneira. Mas ele disse que isso já não importava mais agora, porque aquela vida antiga já tinha ficado para trás. Ao ouvir isso, Karen ficou em silêncio, em choque, antes de comentar em voz baixa que Jin muito provavelmente também tinha morrido nas mãos dos invasores, assim como tantos outros do mundo que eles perderam. Karuna respondeu com gentileza que a morte era uma parte natural da existência, e que todo ser vivo, não importava o quão forte ou orgulhoso fosse, um dia teria que se despedir da vida, por mais amarga e injusta que essa despedida pudesse parecer. A garota pareceu confusa e se esforçou para entender por que deveria seguir para um novo mundo quando já tinha perdido tudo que dava sentido ao antigo. Para ela, parecia não existir motivo nenhum para começar de novo. Mas então o irmão deu uma resposta que a deixou completamente sem palavras. Ele confessou, sem hesitar, que não importava qual mundo os esperasse, ele simplesmente queria ficar ao lado dela. Ele continuou dizendo que o império deles, por mais vasto que um dia tivesse parecido, na verdade era pequeno comparado ao universo sem limites além dele, um universo cheio de segredos, maravilhas e coisas que eles nunca sequer imaginaram. E se Karen realmente tinha perdido tudo, então talvez aquele fosse exatamente o momento de procurar um novo motivo para viver. Mas antes que ele pudesse continuar, um barulho repentino de algo se chocando atravessou suas palavras e quebrou o silêncio. Os três se viraram rapidamente, assustados e sem entender, tentando descobrir o que tinha acabado de acontecer bem atrás deles na floresta.
Ainda perdida em pensamentos, Karen repetiu baixinho aquelas palavras para si mesma, que precisava encontrar um motivo para viver, mesmo que fazer algo assim não fosse nada fácil. Enquanto isso, o Moonlight Knight lançou à irmã um olhar gentil e um sorriso calmo e tranquilizador, encorajando ela com suavidade a continuar seguindo em frente em vez de olhar só para aquilo que foi perdido. Ele prometeu a ela que, juntos, um dia chegariam ao mar e ficariam diante daquela extensão infinita de água, um vasto mundo azul sem qualquer margem visível no horizonte. Não demorou muito, e Karen finalmente concordou, e os dois começaram a caminhar em direção à floresta densa ali perto, seguindo lado a lado rumo a um futuro incerto. Enquanto andavam, Karen se virou para Kang Seol e admitiu com sinceridade que, embora agora tivesse se tornado formalmente sua Shadow, ainda não o reconhecia em seu coração como seu verdadeiro mestre. Mesmo assim, o sistema deixou bem claro que a garota possuía uma força excepcional, alta resistência e uma gama impressionante de talentos que a colocavam acima dos seres comuns. Ainda assim, Karen admitiu com honestidade que não sabia se devia confiar completamente nesse homem ou servi-lo com lealdade absoluta, sem nenhuma dúvida no coração. Ao ouvir isso, Kang Seol ficou realmente surpreso, porque em toda a sua experiência ele nunca tinha encontrado nenhuma única Shadow capaz de expressar dúvidas pessoais de forma tão aberta e tão livre. Enquanto isso, Karen parecia estar um pouco mais leve de espírito do que antes. Ela cumprimentou educadamente o Troll e o jovem rei, com um tom bem mais calmo do que durante a batalha. Nesse ponto, Kang Seol finalmente ultrapassou a marca de 1 milhão de pontos, alcançando um grande marco e ganhando um novo título pela primeira vez, Hidden Hit. Com isso, ele subiu ao topo do ranking entre os melhores Travelers, agora carregando vários prêmios, conquistas e marcas de reconhecimento em seu nome. Depois de tudo o que aconteceu e de todas as batalhas que enfrentaram, finalmente era hora de um breve descanso. Então o jovem herói seguiu em direção à antiga cidade em ruínas de Navira. Tudo parou por um breve instante enquanto a atmosfera ao redor dele foi se acalmando aos poucos, e o caos diminuiu só o bastante para o silêncio parecer quase estranho depois de tudo o que tinha acontecido. Essa cidade ficava ao sul de Pandia, bem ao pé da grande floresta, um lugar onde tesouros, relíquias e descobertas raras tiradas das ruínas eram constantemente levados e negociados. Mas desta vez Kang Seol não estava atrás de aventura nem de recompensas escondidas. Mais do que qualquer outra coisa, ele queria um lugar onde finalmente pudesse descansar, respirar e se recuperar tanto no corpo quanto na mente. Enquanto verificava as informações do sistema sobre descanso, o jovem percebeu que a tela parecia diferente do normal, e uma frase em especial, Terrible Events, o deixou desconfortável na mesma hora. Mesmo assim, o título Hidden Hit dava bônus bem reais para as habilidades dele, e esses benefícios ajudariam o herói a aumentar aos poucos a diferença entre ele e os outros jogadores. Enquanto isso, Karen se virou para o jovem herói com um claro ar de desagrado e o lembrou de que ele tinha prometido comprar roupas novas para eles antes de fazer qualquer outra coisa. A garota acrescentou, com dignidade ofendida, que não tinha a menor intenção de ficar andando para sempre com uniformes baratos e gastos e aquela velha armadura de montra, como se fosse uma soldada esquecida. Jamais Detiran comentou, pensativo, que embora Karuna não tivesse reclamado em voz alta, claramente também não se importaria de trocar de roupa, principalmente pelo suspiro pesado que soltou das sombras. Karen exigiu na mesma hora que o Troll parasse de chamar seu irmão daquele jeito, e jamais só concordou com a condição de que ela também parasse de chamá-lo de tio. Karuna claramente fazia falta naquela troca animada, e essa ausência podia ser sentida. Por enquanto, porém, ele continuava selado e não podia participar de nada daquilo. Quando Kang Seol conseguiu invocar a Shadow de Karen, um relâmpago negro caiu do céu de repente, sem qualquer aviso, atingindo o chão com uma força assustadora. O herói percebeu na hora que tinha algo errado, mas não havia nada que pudesse fazer para interferir. Tudo o que ele podia fazer era assistir enquanto uma enorme esfera de relâmpagos crescia e se formava ao redor do ponto de impacto. Ele não tinha como saber o que estava acontecendo dentro daquela esfera violenta e só podia esperar, preso numa tensão impotente, torcendo para que tanto Karen quanto Karuna conseguissem sair vivos dali de algum jeito. Muito tempo se passou antes de Karen finalmente sair da esfera e, quando saiu, a invocação tinha sido concluída com sucesso. Ela realmente tinha se tornado uma Shadow.
Graças a Cloud Day Jelly Language of Galoda, Kang Seol desbloqueou as habilidades principais dela e elevou seu rank até Legendary. Como resultado, a força e a resistência de Karen subiram para além de 200. Mesmo assim, uma coisa continuava totalmente sem explicação. Karuna não estava em lugar nenhum, e não havia qualquer sinal do Moonlight Knight. Então, de uma só vez, uma enxurrada de notificações de transferência de habilidades apareceu diante dos olhos de Kang Seol, uma atrás da outra em rápida sequência. Elas continuaram surgindo tão rápido e sem parar que o jovem mal conseguia acompanhar, e a quantidade absurda de alertas o deixou completamente confuso. Ele não conseguia entender por que tudo aquilo estava acontecendo, porque em todo o tempo que lidava com o sistema nunca tinha visto nada parecido. Por fim, o sistema anunciou que as habilidades das Shadow seriam primeiro fundidas temporariamente e depois redistribuídas entre elas. Kang Seol deduziu que a fusão das almas já tinha começado, e talvez os dois primeiro fossem unidos em um só antes de serem separados de novo. Pela palavra-chave Twin, parecia que Karuna já tinha possuído uma habilidade única no passado, e muito provavelmente esse poder especial tinha sido ativado agora. Como resultado, os ranks de ambos os Knights subiram de heróis para Legendary, e a divisão das habilidades começou de uma forma que criava um equilíbrio perfeito entre os dois, sem deixar nenhum dos lados em desvantagem. No longo prazo isso certamente parecia útil, mas até a transferência de habilidades terminar, Kang Seol não podia invocar Karuna de jeito nenhum, e isso causou um bom problema para ele. Enquanto isso, Karen já tinha experimentado sua roupa nova e se virou para ele para perguntar se tinha ficado bem nela. Kang Seol pensou por um momento antes de dizer que, no geral, ela estava bem bonita. Até o Troll fez um raro gesto de aprovação e admitiu que a roupa realmente combinava com ela. Do ponto de vista dele, o senso de estilo de Karen ainda era bem questionável, mas ele a lembrou de que beleza é algo diferente para cada pessoa e que esperar gosto refinado de um Troll provavelmente já era pedir demais. Kang Seol observou em silêncio a conversa deles ficando mais animada a cada segundo, ameaçando a qualquer momento virar uma daquelas discussões familiares, quase amigáveis. Assim que Karen se tornou uma Shadow, ela se libertou da armadura da mulher morta e recuperou a aparência que tinha em vida. O jovem herói percebeu que a única coisa que não tinha voltado ao estado de antes era o cabelo dela, e até ele sabia que isso era algo que não podia ser consertado. Por fim, Karen os lembrou de que era hora de seguir em frente, e Kang Seol anunciou que eles estavam indo para um lugar específico. Os moradores locais observavam os Travelers com curiosidade aberta. Um grupo desconhecido de viajantes tinha entrado na cidade, e a garota entre eles se comportava como uma verdadeira dama nobre. Kang Seol ouviu pessoas cochichando que ela devia ser alguém importante, ainda mais porque parecia estar andando ao lado de um escravo. Enquanto isso, Karen sorriu de leve ao observar a cena ao redor, percebendo quanto o mundo tinha mudado e quantos prédios novos e estranhos agora existiam onde antes não havia nada. Tudo à volta dela parecia desconhecido e novo. E Kang Seol perguntou com surpresa genuína se ela realmente nunca tinha visto nada parecido antes. A jovem respondeu, pensativa, que nesse estranho mundo novo ela parecia ser a única que tinha continuado a mesma. Kang Seol assentiu pensativo e disse em voz baixa que eles finalmente tinham chegado. Um instante depois, o grupo parou diante de uma porta, e atrás dela estava um velho conhecido de Kang Seol. Amun percebeu na hora que seu amigo não tinha vindo sozinho, e só por isso já imaginou que devia haver um motivo importante para uma visita daquelas. Em vez de responder com palavras, Kang Seol colocou em silêncio uma espada quebrada nas mãos de Amun, uma arma tão destruída que só o punho ainda permanecia intacto, e deixou claro que queria vê-la restaurada. Amun examinou a espada arruinada com um olhar atento e comentou que era quase um milagre a arma ter sobrevivido, considerando o estado desastroso em que a lâmina estava. Aquela espada tinha pertencido a Karen, e no fim da jornada anterior de Kang Seol um baú de recompensa o aguardava, um baú cujo conteúdo incluía armadura entre outros itens. Entre os itens obtidos estava Moonlight Garb of Galifa, da Order of the Truth of the Dead, um equipamento que reduzia o frio cadavérico irradiado pelo corpo. Por causa desse item, o jovem herói conseguiu trocar sua roupa anterior, e Jamad de Tiran finalmente se livrou do equipamento básico simples com o qual tinha ficado preso até agora.
Também havia as Gloves of Great Luck, que mantinham os dedos e as palmas aquecidos e protegidos, não limitavam em nada os movimentos e eram especialmente confortáveis de usar. Dentro do baú extra, porém, havia apenas 2 itens no total. Esses 2 eram as tão desejadas Gloves of Great Luck, que Karen queria tanto, e a Red Lotus Sword quebrada, uma arma que ainda podia ter um papel importante mais para frente. Kang Seol perguntou se Amun realmente podia receber a responsabilidade de restaurar uma arma tão importante quanto aquela. O ferreiro estudou a lâmina destruída com cuidado, em silêncio, sem dizer nada no começo, enquanto seus olhos passavam por cada parte danificada. Depois de uma breve pausa, ele finalmente disse que aquela não era uma lâmina comum, nem de longe, e que Kang Seol com certeza já entendia isso. Naquele momento, Amun admitiu abertamente que aquilo estava além da capacidade dele. Cuidado demais, habilidade demais e técnica demais tinham sido colocados na criação daquela espada e, nesse sentido, ela lembrava muito a arma que o herói já tinha levado até ele antes. Mas restaurá-la agora era quase impossível. Tudo, com exceção do punho, teria que ser feito de novo do zero, e não existiam materiais de reposição adequados, nem no passado e nem agora. O mesmo problema se aplicava ao sopro da espada, a essência que dava a ela sua verdadeira força. Amun jamais conseguiria reproduzir o poder original de verdade, na melhor das hipóteses, o resultado seria só uma cópia, algo que lembraria sua antiga grandeza sem nunca alcançá-la de fato. Kang Seol ficou pensativo. Se até uma versão de rank excepcional não passaria de uma imitação, então o quão absurda devia ter sido a lâmina lendária original em sua forma completa? Karen disse calmamente que o dono com certeza já conhecia a verdade, que qualquer espada que não fosse Red Lotus acabaria se quebrando sob o poder dela. Ao mesmo tempo, Amun lançou para Kang Seol um olhar confuso, claramente sem entender por que ela o tinha chamado assim. Em vez de explicar com palavras, a garota simplesmente revelou a verdade por conta própria. Ela mostrou que agora tinha se tornado uma Shadow, tendo perdido sua forma material completa e atravessado para um tipo de existência totalmente diferente. O ferreiro admitiu, surpreso, que já suspeitava de algo incomum. Sempre existiu uma energia estranha ao redor dela, algo que não parecia natural para uma F, embora nada em sua aparência deixasse isso fácil de identificar. Depois de pensar por um instante, Amun disse que, se aquela arma agora estava destinada a ser empunhada por uma Shadow, então só restava um único método possível para restaurá-la. Então ele perguntou se Kang Seol já tinha ouvido a antiga e perturbadora lenda da Fiery Weeping Queen. O jovem herói adivinhou na hora que ele estava falando de Anachindria, e um brilho de percepção passou pelo seu rosto. Amun confirmou imediatamente, e Kang Seol comentou que aquela história era bem conhecida por todo o sul, passada de uma pessoa para outra quase como um velho conto popular que as pessoas meio temiam e meio admiravam. Anachindria, a aranha flamejante que envolvia suas presas em casulos e drenava sua força vital, era infame tanto pelo tamanho monstruoso quanto por suas habilidades grotescas e aterrorizantes. Kang Seol perguntou com cautela se Amun estava prestes a dizer que ele precisava do sangue de Anachindria. O ferreiro balançou a cabeça e respondeu que a própria Anachindria tinha morrido há muito tempo, e que isso já era considerado conhecimento comum a essa altura. O que importava para eles era o sangue de seu último descendente conhecido, uma criatura cuja existência só sobreviveu em rumores. E agora, ao que parecia, finalmente tinha chegado a hora de descobrir se esses rumores eram verdadeiros. O método exigia usar a Spirit Stone of Fire junto com o sangue choroso. Se a pedra conseguisse absorver corretamente o sangue do descendente, então talvez ela pudesse compensar a força perdida que a arma tinha deixado de ter. Kang Seol entendeu na hora porque Amun disse que esse método era adequado apenas para Shadows. Se uma pessoa viva tentasse fundir a Spirit Stone com o sangue choroso, sua mente quase certamente seria destruída no processo. E embora conseguir algo assim parecesse incrivelmente difícil, ainda valia a pena tentar. Afinal, o problema não se limitava só à lâmina quebrada, porque a armadura danificada de Karen também precisava ser resolvida. O jovem herói se virou para sua companheira e perguntou diretamente se a armadura dela também tinha sido danificada além de um conserto simples.
Depois de uma breve pausa, a garota admitiu que ela tinha sofrido menos danos do que a espada, mas ainda havia problemas sérios o bastante para não poderem simplesmente ser ignorados. No fim, o jovem grupo teve pouca escolha além de seguir o conselho do ferreiro e, assim, uma nova aventura, chamada Harlech Descendant, foi colocada em movimento. No caminho de volta, Karen comentou com clara insatisfação que não tinha entendido absolutamente nada da explicação de Amun. Kang Seol respondeu que ela não precisava se preocupar com os detalhes, porque, em termos simples, toda a questão era sobre restaurar o equipamento dela. Não importava por onde olhassem, ela precisava de equipamento adequado, e eles tinham que se preparar com antecedência. Caso contrário, a jornada que os esperava seria perigosa demais para ser levada na brincadeira. Karen estreitou os olhos e perguntou com desconfiança se ele não estava confiante demais de que ela acabaria concordando em obedecê-lo. Kang Seol respondeu que, do ponto de vista dele, essa conclusão era apenas natural. Ele disse para ela não tirar conclusões apressadas e aconselhou que pensasse em tudo com calma antes de decidir o que realmente sentia em relação a ele. Enquanto isso, Karen disse pensativa que o nome Anachindria parecia familiar para ela, e acrescentou que, se lembrava corretamente, aquela aranha devia ter 12 pernas. Kang Seol confirmou na mesma hora o palpite dela e, com uma animação repentina na voz, perguntou se ela realmente conhecia aquele monstro. A garota explicou que só tinha ouvido histórias sobre a Anachindria ter se instalado em um dos desfiladeiros do Império e bloqueado a estrada que levava até a capital, embora ela mesma nunca tivesse enfrentado a criatura de fato. O jovem herói ficou em silêncio por um momento, porque já conhecia aquele lugar bem o bastante e entendia exatamente o quão cansativa e perigosa seria uma aventura ali. Aquele enorme desfiladeiro era infame. Nenhum guia ou mercador com o mínimo de instinto de sobrevivência entraria ali por vontade própria, porque o lugar era cheio de terreno rochoso, penhascos íngremes e incontáveis monstros perigosos escondidos em todas as direções. Além disso, só a estrada de volta a partir de Navira já levava quase um mês inteiro, e as memórias que Kang Seol tinha daquelas terras estavam longe de ser agradáveis. Seus pensamentos foram interrompidos por Karen, que mandou ele olhar para frente, para o castelo erguido diante deles. Ao que tudo indicava, eles finalmente tinham chegado ao destino. O jovem herói murmurou, cansado, que se a porta estivesse trancada de novo, ele sinceramente desistiria e dessa vez entraria pela janela. Karen, porém, achava que agir às escondidas como um ladrão era algo abaixo da dignidade de um knight, então, com um único golpe limpo e decisivo, arrancou a porta das dobradiças. Kang Seol congelou por um segundo, se perguntando se era assim mesmo que ela costumava fazer suas entradas nos tempos do Império. Mas a dama apenas lançou para ele um pequeno sorriso predatório e disse que tinha decidido mudar um pouco seus métodos em homenagem a esse novo começo. Assim que o jovem herói finalmente se recuperou da surpresa, sugeriu que fossem para o laboratório o mais rápido possível antes que alguém percebesse o que eles tinham feito. Karen seguiu à frente sem hesitar, e tudo o que Kang Seol pôde fazer foi apontar a direção certa para ela e ir atrás. No segundo seguinte, ele recebeu um Wolf Warning do sistema, e o alerta deixou absolutamente claro que um perigo escondido os cercava por todos os lados. A garota não entrou em pânico nem um pouco. Ela disse calmamente que, até mesmo durante a caminhada até ali, já conseguia sentir alguém por perto carregando uma intenção de matar forte e inconfundível. Nesse momento, um homem desconhecido se aproximou deles e comentou secamente que aqueles convidados claramente não eram caçadores, mas intrusos imprudentes que tinham conseguido até mesmo arrebentar a porta da frente. Então uma jovem apareceu diante deles e sugeriu que com certeza eles já deviam saber quem ela era. Kang Seol a observou por um momento e então disse com cuidado que eles deviam estar diante da Shadow Summoner Shao, a mulher que diziam ter vindo de Kongori. A jovem respondeu que ele claramente tinha feito sua lição de casa, mas acrescentou que sua passagem por Kongori tinha sido breve e passageira, porque ela não considerava aquelas terras seu verdadeiro lar. Depois disso, pediu o nome dele em troca. O jovem herói respondeu que seu nome era Solman, e Shao disse que era a primeira vez que ouvia um nome tão estranho. Isso fazia todo o encontro parecer meio desigual, já que ela já sabia mais sobre ele do que ele sobre ela.
Depois de dizer isso, ela decidiu que a situação parecia injusta, e um brilho estranho e ardente começou a acender lentamente em seus olhos. Kang Seol ficou tensa na mesma hora, completamente em choque ao perceber de repente o que estava prestes a fazer. No exato momento em que Shao partiu para atacar, Karen entrou na briga sem hesitar e bloqueou o golpe com total confiança. Com um sorriso divertido, Shao comentou que agora estava diante de uma sombra realmente excelente, o tipo de adversário que de fato tornaria a luta interessante. Kang Seol entendeu na hora que aquela mulher tinha reconhecido a verdadeira natureza de Karen no instante em que a viu. Simplesmente não dava para enganar uma invocadora de sombras experiente do nível de Shao. Shao explicou que tinha atacado os dois por pura curiosidade. Eles tinham invadido a casa arrombando a porta, mesmo que o próprio dono preferisse entrar pela janela. Ao ouvir isso, o jovem perguntou por que alguém escolheria um jeito tão ridículo de entrar. A mulher respondeu com uma voz firme que estava sendo perseguida e, por causa disso, não deixar nenhum rastro já tinha deixado de ser uma escolha fazia muito tempo e virado um hábito de todos os dias. Shao disse que o jovem devia ter ido até os Seers of Darkness, e só então passou a fazer sentido como ele tinha descoberto sobre ela. Ela também acrescentou, depois de olhar melhor para ele, que esse Soulman claramente vinha de Kongori. Além disso, a jovem supôs que, em algum momento no passado, ele provavelmente tinha sido trancado por um bando de tolos bondosos demais e meio sem noção, que não sabiam o que mais fazer com ele. Mesmo assim, ela deixou bem claro que não tinha a menor intenção de voltar para Kongori, e Kang Seol, sem conseguir esconder o desagrado, resmungou baixinho que aquilo era um resultado bem decepcionante. A garota deu uma risadinha e disse que, no fim das contas, ele tinha viajado tudo aquilo à toa, fazendo a longa jornada dele parecer até meio lamentável. Kang Seol explicou que não tinha vindo de tão longe por nada. Ele disse que realmente precisava passar uma notícia importante, além disso, havia mais um assunto que queria discutir pessoalmente com ela. Shao pareceu levemente surpresa com aquela resposta e estreitou os olhos antes de perguntar o que o jovem herói realmente queria, claramente querendo ouvir a verdadeira intenção dele sem mais enrolação. O garoto admitiu que tinha batido num muro no treinamento, num ponto em que seu crescimento tinha travado por completo, e que precisava da ajuda dela se quisesse superar isso. Quando um jogador batia nesse tipo de barreira, suas habilidades simplesmente paravam de evoluir, e até as técnicas deixavam de melhorar, nem mesmo dentro de um centro de treinamento especializado construído exatamente para isso. Só mestres realmente experientes podiam ajudar alguém a superar um limite desses, veteranos que tinham percorrido até o fim o caminho da própria classe. Nesse momento, Shao finalmente entendeu por que esse cara estava seguindo atrás dela havia vários meses. Kang Seol escolheu ignorar os comentários venenosos dela e, mantendo a expressão firme, insistiu para que ela parasse de rodeios e lhe desse uma resposta clara de uma vez. Shao esfregou o queixo pensativo e disse que precisava de tempo para pensar, porque se realmente fosse dedicar sua preciosa atenção a ele, então não havia motivo para tomar essa decisão às pressas. Depois de um breve silêncio, a garota finalmente disse que o ajudaria. Mas já deixou claro de cara que, antes de qualquer coisa, precisava que ele fizesse um favor em troca. Então ela perguntou que tipo de missão o aguardava, e o jovem herói respondeu que, dentro de um mês, seguiria rumo a Shadow Gorge. Shao pensou por um momento, então escreveu uma ordem com calma, carimbou o documento e declarou que tinha decidido confiar a ele uma missão importante. Ela entregou o pergaminho a Kang Seol e mandou que ele o carregasse consigo. Depois acrescentou que, assim que seus assuntos no desfiladeiro terminassem, ele teria de cumprir o que estivesse escrito lá dentro. Ele recebeu 3 meses para concluir a tarefa. Depois de voltar para Novira, o jovem teria de pendurar um pano branco no portão e então ir até lá toda meia-noite. Se Shao ainda assim não aparecesse, ele deveria incendiar o quarto. O jovem herói sentiu na mesma hora que havia algo suspeito nesse arranjo, então perguntou diretamente por que, entre todas as coisas, ele precisaria botar fogo no quarto. Shao respondeu que, se mesmo depois de cometer o incêndio ele ainda não conseguisse entender o sentido daquilo, então os dois simplesmente não estavam seguindo o mesmo caminho, e ele deveria procurar outro mentor. Kang Seol protestou na hora, dizendo que tudo aquilo só faria ele perder tempo. Mesmo assim,
a garota garantiu calmamente que aquilo não era perda de tempo nenhuma, porque, quando se tratava de ensinar o que ele precisava, ela era a única pessoa capaz de fazer isso. Essas palavras realmente deixaram o jovem herói atordoado, e ele ficou olhando para ela com uma mistura de raiva, dúvida e incredulidade, como se tentasse decidir se ela estava falando sério ou só zombando dele de novo. Shaw então acrescentou, quase de forma casual, que ela mesma já tinha treinado sob Gregory, o mestre dos invocadores de sombras. Esse mentor lendário era visto como incomparável entre todos os invocadores, um nome gigantesco citado com respeito por todo jogador forte que realmente entendia alguma coisa do mundo. Era difícil acreditar que Shaw realmente tivesse sido ensinada por alguém tão extraordinário, e ela admitiu que, no passado, nunca teria usado o nome do velho para se apoiar desse jeito. Mas agora a situação era diferente, e pedia uma atitude decisiva. No fim, Kang Seol finalmente concordou, e com isso uma nova jornada começou, uma que levaria o grupo adiante em busca do Sleeping Poison. Karen, com um sarcasmo pesado na voz, comentou que o sorriso não tinha saído do rosto do companheiro nem por um instante, e concluiu que ele obviamente estava animado demais depois de conhecer aquela mulher baixinha. Ela achou que não tinha como ele ser indiferente a Shaw, mas Kang Seol explicou que o que o tinha empolgado não era a mulher em si, e sim a história de Gregory e a possibilidade de que a discípula de um mestre desses também pudesse ajudá-lo. Enquanto isso, o Troll ficou ali em silêncio, apenas observando os dois, e então o jovem herói comentou que, na verdade, também tinha um plano reserva em mente. Karen imediatamente pediu que ele explicasse qual era esse plano reserva, mas Tiff Jamad interrompeu e mandou que ela ficasse quieta. Ela estalou a língua e xingou irritada, dizendo que esse cara chato e sem graça não tinha nada a ver com o Troll esforçado que ela conhecia antes. Enquanto isso, Kang Seol refletiu sobre um princípio que já entendia havia muito tempo: encontrar um bom professor fazia uma diferença enorme, porque o mentor certo podia transmitir habilidades únicas e ajudar a elevar as capacidades de alguém a um novo nível. Mas havia outro lado nas expectativas dele também, porque no fundo ele esperava que Shaw talvez tivesse herdado as habilidades únicas de Gregory. Se isso fosse verdade, então existia ao menos uma pequena chance de que ela pudesse lhe passar parte desse conhecimento, já que técnicas únicas e métodos secretos eram tão raros e valiosos quanto equipamentos excepcionais. Ele entendia claramente que qualquer coisa ligada a Shaw dificilmente seria simples, porque ela estava longe de ser uma invocadora de sombras comum e carregava muito mais mistério do que deixava transparecer. Quando os viajantes finalmente chegaram a um pequeno hotel para descansar, Kang Seol ficou acordada por um bom tempo, olhando em silêncio para o teto e pensando em Shadow Gorge, um lugar que não visitava havia muito tempo. Era justamente aquele mesmo desfiladeiro, o que a aguardava na próxima jornada, que trazia lembranças especialmente dolorosas para Kang Seol, porque da última vez que esteve lá, ela estava jogando como Keri, seu guerreiro caçador da classe Predator Bard. Foi exatamente naquele desfiladeiro que Kiri perdeu a vida e morreu de vez, então toda lembrança ligada àquele lugar inevitavelmente trazia sentimentos amargos e desagradáveis ao coração da jovem. Mesmo assim, a decisão já tinha sido tomada. Agora não havia mais como voltar atrás, e também não adiantava continuar se torturando com pensamentos do passado. Embora a noite parecesse destinada a passar sem um segundo de sono, a sequência sombria de pensamentos dela foi interrompida de repente quando Karen chamou sua mestra com a voz empolgada. Totalmente pega de surpresa, Kang Seol abriu os olhos e perguntou o que tinha acontecido, só para perceber, ainda meio atordoada, que a manhã já tinha chegado sem que ela notasse. A garota explicou, empolgada, que devia haver uma padaria em algum lugar ali perto, porque no instante em que abriu a janela, um cheiro tão forte de pão fresco entrou que não tinha como confundir, e para ela isso claramente significava que havia um tesouro escondido por perto. Na verdade, aquele aroma de dar água na boca parecia prometer que os doces vendidos ali tinham que ser absolutamente divinos, do tipo que por si só já justificava sair da cama na mesma hora. Kang Seol ficou em silêncio por um instante, depois olhou para a companheira e perguntou se ela realmente era capaz de sentir gosto das coisas. Ela respondeu na hora que todos os seus sentidos estavam perfeitamente intactos, mas quando viu a rapidez com que os assados estavam se esgotando lá fora, resmungou cada vez mais irritada que, desse jeito, talvez tivesse que matar aqueles clientes ela mesma.
Bem quando Karen exigia que a amiga se vestisse imediatamente para que as duas corressem para fora e caçassem o pão doce que ela tanto queria, uma batida inesperada de repente soou na porta. O servo que veio até elas anunciou que um mensageiro do Sr. Kibo tinha pedido um encontro e agora estava esperando Kang Seol no primeiro andar. Karen se virou devagar, em completo desespero, sem conseguir acreditar que seu sonho de comer doces quentinhos tinha sido destruído de um jeito tão absurdo e cruel logo antes do café da manhã. Enquanto isso, Kang Seol respondeu com calma que desceria em breve, e depois de ouvir isso, o servo fez uma reverência respeitosa e saiu em silêncio. Kibo já estava esperando por ele lá embaixo, recebendo Solman calorosamente dizendo que estava realmente feliz em vê-lo de novo. No instante em que viu o visitante, Karen despejou toda a sua indignação em cima do pobre convidado sem se segurar nem um pouco. Irritada porque ele tinha aparecido ao amanhecer e praticamente arruinado o que ela considerava o momento mais sagrado do dia, o café da manhã, Karen descontou tudo nele sem piedade. Kibo, parecendo um pouco surpreso com o ataque, disse que não esperava encontrar uma elfa em Novira, e depois acrescentou que tinha acabado de voltar da padaria e trazido alguma comida com ele. Ao ouvir isso, Karen se acalmou na hora, como se a raiva dela nunca tivesse existido, e disse que ele realmente devia ter começado por aí. Caso contrário, acrescentou ela com um bufar irritado, não teria outra escolha além de ensinar boas maneiras ao convidado pessoalmente. Kang Seol não perdeu tempo com conversa fiada. Foi direto ao ponto e perguntou como as coisas estavam em Novira, com um tom mais sério ao querer saber se estava tudo realmente bem por lá. Kibo pareceu confuso com a pergunta no começo e não entendeu por que Kang Seol estava perguntando algo assim. Então o jovem explicou que tinha ouvido conversas preocupadas entre os moradores e dava para perceber que alguma coisa estava incomodando a cidade. O homem coçou o queixo devagar, pensando no assunto, e então admitiu que seu amigo tinha razão em perguntar. Algo realmente tinha acontecido, e o problema tinha começado na cidade do norte mais próxima de Novira. Kang Seol logo lembrou do mapa na cabeça e disse que, contando as vilas naquela direção, então o lugar em questão só podia ser Vigleton, no noroeste. Embora fosse considerada uma área de fronteira, onde o perigo nunca ficava muito longe, o governante ainda soltou um suspiro pesado. Eles tinham recebido recentemente a notícia terrível de que Vigleton havia sido atacada. A vila sempre sofria ataques de saqueadores de vez em quando, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, o lugar inteiro tinha sido queimado e praticamente apagado do mapa. Kang Seol perguntou na mesma hora se tinha restado alguma testemunha, mas Kibo apenas balançou a cabeça em silêncio, com uma expressão sombria e preocupada. Os atacantes tinham agido com uma habilidade assustadora, passando pelos guardas da fortaleza e entrando na vila sem que ninguém percebesse a tempo. Por pura sorte, cerca de metade dos moradores estava fora trabalhando e sobreviveu. Mas quando finalmente voltaram para casa, tudo o que encontraram foi fumaça, cinzas e as ruínas de tudo o que conheciam. Nesse momento, o jovem herói finalmente entendeu por que as pessoas de Novira pareciam tão inquietas e assustadas nos últimos dias. O medo que pairava no ar não era boato sem fundamento nenhum. E quanto à questão por trás daquele café da manhã absurdamente caro, Kibo explicou que na verdade havia um problema muito mais sério escondido por trás de tudo isso, e esse era o verdadeiro motivo de ele querer falar com Kang Seol. O governante olhou na direção de dois homens fortes trocando socos ali perto e, por um breve momento, pareceu perdido em pensamentos. Observando aquilo, percebeu em silêncio que talvez um dia o povo de Novira realmente pudesse viver em paz ao lado de estrangeiros. O verdadeiro problema, porém, era que ele sentia a própria força começando a falhar. Cada vez mais, se sentia como um velho sendo deixado para trás enquanto a geração mais jovem sabia acompanhar os tempos que mudavam. Kang Seol percebeu que Kibo ainda tinha Eomir ao seu lado, alguém mais do que capaz de ajudá-lo, mas o governante apenas balançou a cabeça como se só isso não bastasse. Ele disse que o que realmente queria era o apoio do próprio Solman. Então, como se tentasse não soar egoísta, acrescentou que não era um homem tão sem escrúpulos assim, mas ainda esperava que o jovem herói aparecesse de vez em quando para ver como Eomir estava. Kang Seol percebeu uma estranha nota de inquietação nessas palavras, uma sensação silenciosa de preparação,
como se o governante estivesse considerando seriamente a possibilidade de um dia deixar este lugar para trás. Kibo explicou que, quanto mais envelhecia, mais suas preocupações pareciam aumentar. Com certeza, disse ele, Kang Seol entendia que num momento assim a pessoa queria estar pronta para qualquer coisa, até para o pior. Vários meses se passaram. Então o grupo finalmente partiu em viagem, e durante o caminho Karen começou a se perguntar em voz alta quando poderiam voltar, porque tinha se apegado de verdade a essas terras do jeito dela. Kang Seol comentou de forma seca que esse apego provavelmente tinha mais a ver com a comida do que com a terra em si, mas Karen respondeu que não era tão simples assim. Ela chamou isso de nostalgia e disse que tinha passado a amar a enorme variedade de pratos do sul em Novira. Ela continuou reclamando que a comida em Monter deixava muito a desejar, a ponto de às vezes dar vontade de virar a mesa de tanta frustração. Mas ali, segundo ela, os sabores eram ricos, intensos e totalmente diferentes. Antes que ela continuasse se perdendo ainda mais nos próprios pensamentos cheios de comida, Kang Seol interrompeu e lembrou que eles precisavam focar nos assuntos importantes primeiro. Então entregou a ela uma caixa cheia de equipamentos. Ele disse que precisavam se preparar, porque a batalha logo seria inevitável. E no instante seguinte, feitiços mágicos surgiram ao redor deles em um brilho intenso e giratório, envolvendo os dois viajantes numa energia estranha. Quando o jovem abriu os olhos de novo, ficou olhando em silêncio para frente, tentando entender exatamente para onde tinham sido transportados e que tipo de lugar agora os cercava. Sua visão foi voltando só aos poucos, como se o mundo estivesse lentamente retomando o foco. Depois do que pareceu um bom tempo, eles finalmente conseguiram distinguir duas carroças paradas à frente. Havia um mercador em apuros ali perto. A carroça dele tinha atolado fundo numa lama grossa e pegajosa, e bastava uma olhada para perceber que ele claramente precisava de ajuda. Kang Seol observou a cena com um olhar pensativo e reconheceu aquilo na hora como um evento típico do sistema de expedição, do tipo em que cada escolha tinha peso e podia trazer consequências depois. Para viajantes corajosos o bastante para continuar avançando, havia duas formas possíveis de chegar a um destino distante. Uma era uma marcha rápida, mais perigosa, entre pontos, e a outra era um deslocamento mais lento no estilo expedição, que dependia mais de escolhas do que de velocidade. O primeiro método reduzia a distância da viagem e os levava muito mais rápido para perto do objetivo, mas também vinha com o risco de fracasso repentino, azar e surpresas desagradáveis surgindo no pior momento possível. O segundo método, o sistema de expedição, podia levar o jogador até o local de destino em meros segundos do lado de fora, enquanto dentro do mundo do jogo o tempo ainda passava como se a viagem tivesse acontecido normalmente. Esse método exigia várias decisões do viajante ao longo do caminho, e cada uma podia alterar sua condição, indo desde um cansaço leve até efeitos colaterais sérios e duradouros. Sorte e habilidade pessoal tinham um papel enorme nesse tipo de viagem, e uma decisão descuidada podia deixar o viajante mentalmente abalado, enfraquecido ou carregando consequências ainda mais pesadas. Depois de pesar os riscos na cabeça, Kang Seol escolheu firmemente a segunda opção. No fim, decidiu que era melhor ignorar o estranho do que se meter numa situação incerta. Então ele escolheu não interferir no destino do mercador desconhecido e seguiu em frente sem parar, deixando aquele problema na beira da estrada para trás. Não muito depois disso, o grupo chegou a uma clareira. Eles montaram acampamento e foram checar os suprimentos, só para descobrir que havia um rasgo enorme na bolsa de provisões. A maior parte da comida já tinha caído no chão e agora estava arruinada.